Irmãos, Colossenses. Queria convidar os irmãos a mais uma vez meditarem numa sentença que eu já disse para os irmãos. Depois os irmãos me ajudem se eu tenho errado na minha conclusão. Mas algum tempo atrás, lendo João, capítulo 16, quando o Senhor fala da promessa da vinda do seu Espírito Santo, ele vai dizer que a função desse outro Consolador que ele enviaria à terra era para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E no versículo 9, versículo 10, ele fala do pecado, porque não creem em mim. Esse é o pecado mãe de todos os nossos pecados. Toda origem de pecado na nossa vida é da fonte de não crermos em Jesus. Pode enumerar aí. Nós podemos falar assim, não, meu problema é pornografia. Eu sou viciado em pornografia, mas se resolver esse problema, não. O seu problema é que você não crê em Jesus. Meu problema é medo do futuro. Eu tenho problema com avareza. Não. O seu problema é que você não crê em Jesus. E ali se origina todos os nossos pecados. O meu problema é que eu não consigo perdoar. Se eu perdoar, se eu tenho essa pessoa que eu tenho uma mágoa que cresce como um câncer, e toda vez que eu penso nessa situação e nessa pessoa, esse negócio é mais forte do que eu. Mas tirando isso, o Espírito Santo tem um trabalho muito objetivo na nossa vida. E ele deseja nos libertar do pecado, que é a incredulidade em Jesus Cristo. Todas as deformações nossas, todo o desvio do nosso propósito eterno, todo o desvio de entendimento espiritual se dá num pequeno mover de cursor e de foco em Cristo. E aqui em Colossenses 1, versículo 15, Paulo diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, tudo foi criado para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé. No versículo 1 do capítulo 2, Paulo diz: gostaria, pois, que saibais quão grande eu mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor, e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes.
deixo de ir para casa para os irmãos. Nesse capítulo 2 de Colossenses, há 4 vezes Paulo fala que ninguém vos engane. Aí depois os irmãos leiam a resposta. Que ninguém vos julgue, que ninguém faça árbitro, que ninguém vos faça a enredar com vãs filosofias. E nas 4 situações, Paulo sempre rebate trazendo a mesma resposta. Cristo. Que vocês não se percam no caminho. A resposta está em Cristo. Que vocês não se sujeitem aos rudimentos do mundo, mas que vocês se sujeitem a Cristo. Que ninguém vos engane com respeito a uma dívida espiritual que temos com o Senhor, porque Cristo pagou essa dívida na cruz do Calvário. Que ninguém vos julgue ou se considere acima de vocês no pretexto de ter visões, culto a anjos, uma espiritualidade mais profunda, porque a espiritualidade profunda se dá em Cristo. Que ninguém vos engane. Que ninguém fale que por causa de comidas, bebidas, sábados, ela é melhor do que você, porque o que nos aperfeiçoa é Cristo. Paulo 4 vezes ele vai falar que ninguém faça isso com vocês. E a resposta é sempre Cristo. E no final do livro, no versículo 16, vamos começar no 14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e a Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Eu só queria encorajar os irmãos nisso. No capítulo 2, Paulo ele começa dizendo desse empenho espiritual. Colossos era uma cidade que Paulo nunca tinha conhecido, ele não conhecia os irmãos presencialmente. E muito próximo de Colossos, a poucos quilômetros de Colossos, temos uma outra cidade chamada Laodiceia. E Paulo ele escreve essa carta dizendo do amor, do coração, do desejo de que essas igrejas pudessem permanecer em Cristo. E ele vai ter esse capítulo 2 dizendo dessas questões e todo engano que nos circunda, nos ciranda, todo esse engano que tenta nos afastar da centralidade de Cristo, de transformar o Senhor Jesus numa religião, de transformar ele num conjunto de ritos, de transformar nossa experiência com o Senhor num estilo de vida, num grupo social. Paulo fala, não faça isso. Eu estou empenhado com vocês e com a igreja em Laodiceia, para que ninguém vos engane. E no final do capítulo 4, na saudação final dele, ele vai dizer, irmãos, essa carta que eu escrevi para vocês, que nós acabamos de ler e temos ela aqui no cânon, na Bíblia Sagrada, ele fala, pega essa carta, irmãos, envia para os irmãos de Laodiceia, para que eles leiam isso. E nós não temos a carta que ele escreveu para Laodiceia, né? Essa carta ela não está na nossa história. Mas ele fala, e a carta que eu escrevi para a igreja em Laodiceia, vocês tragam para Colossos e leiam aí também. Mas nós temos uma outra carta à igreja em Laodiceia na Bíblia, escrita diretamente pelo Senhor Jesus. E como que Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele suplica a essa igreja, não se engane, não tire os olhos da pessoa mais importante, não se confunda, não seja levado por raciocínios falazes, vãs filosofias, tradições de homens, não se confunda. E aí chegamos na igreja em Laodiceia, em Apocalipse 3, o Senhor Jesus escreve uma carta para eles. E eu conheço as tuas obras. E você é morno. Você nem é frio, nem é quente. E você perdeu completamente a noção de quem você é. Porque você se acha rico, abastado e de nada tem falta.
Mas você se enganou. Você se perdeu. Eu não consigo imaginar nada pior do que ouvir isso do Senhor quando encontrarmos com Ele. Você se enganou completamente. E é interessante porque a mornidão vai indicar, né, alguma pessoa que não abriu mão de tudo. Alguma coisa ele abriu mão, outras não. Ele não era frio. E o Senhor até fala, eu até preferiria que você fosse frio, que você chutasse o balde. Eu preferiria que você falasse, não, eu não quero saber de Cristo. Eu vou correr atrás de outras coisas. Mas, por um lado, você fala que me ama, por outro lado, você não me busca, você não me serve, você não se relaciona comigo. E eu queria te dizer que você é miserável, pobre, cego e nu. É isso que eu queria te dizer. Que o Senhor abra os nossos olhos. Aquele que te viu a semana inteira e viu tudo o que você fez, tudo o que você falou, viu como você administrou o seu tempo, viu as coisas que você desejou, chorou, viu como você se relaciona no trabalho, com a sua família, como você trata a sua esposa, como você trata seus filhos. É Ele que está te convidando a lembrar dele agora. O Senhor, Ele fala para essa igreja completamente enganada. Ele fala o quê? Suma da minha frente, seus hipócritas. O que você está fazendo aqui? Você não tem vergonha, não? Ele fala isso? Ele fala, ouve a minha voz, abre a porta. Se disponha mais uma vez a desejar que eu seja o dono do seu coração. E se você abrir a porta, eu entrarei, eu cearei contigo. Eu te amo demais para não te disciplinar. Eu corrijo e disciplino a todos que amo. Esse é o convite do nosso Senhor. Que o Senhor abra os nossos olhos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não necessariamente fará grandes sinais externos, como talvez nós confundamos, né? Vendo grandes dons e grandes manifestações espirituais. Penso eu que uma pessoa cheia de Espírito Santo, ela tem uma convicta, fortíssima impressão que Jesus Cristo é o centro. Vivemos para Ele, morremos para Ele, somos do Senhor. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo, que já é a hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está mais perto do que no princípio cremos. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Que o Senhor fale aos nossos corações e, ao recebermos esses elementos, venhamos a examinar a nós mesmos e venhamos permitir que o nosso Senhor adentre no nosso coração. O Espírito Santo reorganize, purifique, limpe tudo aquilo que precisa ser reorganizado, purificado e limpo. E teremos o melhor do dia. Nós cearemos com Cristo. Que o Senhor nos abençoe.